Fala pessoal, beleza? Segunda aula no ar. Hoje eu ia falar sobre rede de pesquisa, mas antes eu quero abordar um tópico que é muito importante, tá? Que é a questão da gente criar as ações de conversão e também fazer a configuração dessas ações de conversão, tá? Eu não vou abordar todas porque são várias, né? São várias. Nossa, tem N ações de conversão que a gente pode fazer a configuração. A gente chama de tagueamento, é a forma mais jocosa de se falar isso, né? Primeiro eu vou mostrar o site aqui de um cliente que eu tenho, que a gente não faz Google Ads para ele, por questões de políticas, por ser uma assistência técnica de um produto específico, a gente não consegue anunciar, eu já tentei, mas não dá, então a gente trabalha só Meta Ads. Então, como esse é um site que não tem um Tag Manager instalado, então eu vou usar ele para fazer todo o processo aqui para vocês entenderem, tá? Então vamos aqui para a tela que eu vou mostrar aqui o site do meu cliente, explicar algumas questões rapidamente e depois a gente vai aqui para as partes de configuração. Então vamos lá, aqui a gente está com a conta do Google Ads que a gente criou na aula anterior, né? Então vamos aqui mostrar o site do meu cliente. Esse é o site do meu cliente. É uma assistência técnica de computadores Apple, então é uma assistência técnica muito específica, né? De um produto muito específico. E tem políticas do Google assim. Nem todos os negócios podem anunciar no Google, infelizmente, tá? Então tem uma lista de produtos. Eu vou montar depois um site onde eu vou colocar todas as políticas, eu vou colocar todos os. Eu vou facilitar com links que no dia a dia vocês vão consultar e que vai facilitar muito o processo para vocês, tá? Eu vou fazer isso no Notion e depois eu disponibilizo ali, eu vou disponibilizar na playlist, eu vou tentar colocar em todos os vídeos isso, tá? Vai ser um processo que eu vou fazer aos poucos, até porque eu tenho bastante coisa para poder gravar, editar, escrever aqui, então tem um pouquinho de paciência. Talvez se você estiver assistindo, depende de quando você estiver assistindo essa aula, isso já tá feito, tá? Mas vamos lá. Esse meu cliente, basicamente, em reunião lá atrás, né? Eu já tenho esse cliente há uns 3 anos, mais ou menos. A gente entendeu que todos os clientes que pesquisam pelos produtos deles e vêm para o site deles, entram em contato via WhatsApp. Tanto que, se você for ver, ó, a gente tem um botão aqui com o logo característico. E todos os botões que a gente tem, ó, Fale Conosco, por exemplo. Esse botão não conta porque é só uma vitrine, um showroom que eles têm aqui virtual, né, mostrando os produtos à venda. Todos os botões de Fale Conosco levam para o WhatsApp, tá? Eu sei porque é só passar o mouse aqui, ó, no canto inferior aqui à esquerda, a gente já consegue ver o link do WhatsApp aqui, tá bom? Então beleza, então a gente sabe que essa é a ação de conversão principal. Eles não têm formulário, então a gente não precisa criar uma ação de conversão de formulário, mas lá eu até posso mostrar como isso é feito, é super simples e prático, tá? Então, para a gente poder fazer esse processo, primeiro a gente tem que vir voltar aqui para o Google Ads, né? Aí nós precisamos então entrar aqui em ferramentas, central de dados. Aí a gente vai cair nessa parte de produtos conectados, né? Nós não temos nenhum produto conectado, inclusive depois eu vou passar aqui por essa configuração aqui, que ela é muito importante, porque aqui nós fazemos vinculações a outros serviços Google, né? Como o Google Analytics, que é muito importante, que eu também vou instalar em uma aula. Google Merchant Center, quando você vai fazer campanhas de shopping, né? O módulo de shopping eu vou explicar um pouquinho sobre ele. YouTube, enfim, Search Console também, que é muito importante. Na aula de SEO eu vou falar um pouquinho sobre ele. Mas hoje nós queremos saber o quê? O que é o principal? Tag do Google. Essa é a tag do Google, tá? Essa tag aqui é o que faz com que a inteligência do Google Ads entenda quem é o público que pesquisa pelo seu produto, clica no seu anúncio e entra no seu site. Isso aqui vai alimentando a inteligência da ferramenta, tá? Não é uma inteligência artificial, ela é parecida, mas a gente chama ela de machine learning, né? Que é um aprendizado de máquina. E esse aprendizado, ele consegue entender todos os sinais contextuais, né? É o que o Google explica pra gente. E o que seria isso de uma forma mais simples e prática? Ele consegue entender se uma pessoa está pesquisando porque ela está curiosa, porque ela está tentando descobrir se aquele produto ou serviço serve para ela, ou se ela já pesquisou em outros momentos, em outros sites, e ela está de fato fazendo uma pesquisa já quase com intenção de compra. Não é que ele adivinha, mas os robôs, eles conseguem ler muitas maneiras de como a gente age digitalmente na internet,
para comprar produtos, para pesquisar serviços, para visitar sites, enfim, eles conseguem identificar padrões. Então a machine learning vai aprendendo com esses padrões e a partir do momento que ele identificou os meus padrões, ele vai procurar pessoas na internet que estão pesquisando as mesmas coisas que eu tô fazendo, no caso seria o serviço para Apple, e se eu tiver alguns sinais muito parecidos, ele identificou um padrão, então ele vai atribuir para mim que aquela pessoa é parecida comigo e consequentemente outras pessoas. Eu posso até fazer um módulo explicando um pouco mais também sobre machine learning, porque isso é um pouquinho complicado, mas dá para entender, tá? Mas vamos lá. Aqui, ó, nós temos a tag, esse é o código da tag, mas onde é que a gente instala essa tag, tá? Então a gente vai vir aqui para uma ferramenta chamada Google Tag Manager, tá até salvo aqui, tá? A minha já está, ela já cai aqui direto logada no Google Tag Manager, porque nós já tínhamos criado anteriormente um e-mail Google e um Google Ads, então o Google meio que já sabe que a gente vai precisar do Tag Manager, não é que ele sabe, mas é que é meio lógico, tá? Então por isso que eu reforço aquela questão de quando você vai trabalhar com Google Ads, é sempre legal trabalhar com o e-mail do Gmail, porque do Gmail é um e-mail Gmail, porque são produtos Google, então uma coisa, tudo fica interconectado, tá? Vamos lá então. Aqui, ó, nós precisamos criar uma conta nova, mas antes, ó, se você pesquisar o Tag Manager e você não tiver logado no seu Gmail, qual vai ser a tela que você vai ver? Eu vou te mostrar aqui, só para você não ficar com dúvida, tá? Ó, aí vai ser... Até, geralmente, os serviços do Google geralmente funciona assim, tá? tagmanager.google.com. Quando é o Google Ads, aqui é ads.google.com. Quando é o Analytics, é analytics.google.com. Enfim, escrevi o Google errado. Arruma aqui. Você vai cair nessa página aqui, ó. Você vai vir para o Tag Manager, ele vai pedir para você fazer o login. Às vezes você cai numa página onde ele fica explicando sobre o produto, pipipipopopó, e vai ter dois botões aqui nessa parte de cima. Um de registro e um outro botão de saiba mais, alguma coisa assim, tá? Faz tempo que eu não acesso o Tag Manager sem estar logado, então eu não sei como tá essa tela hoje, mas vamos lá. Primeiro a gente tem que criar uma conta do Tag Manager, tá? Criar uma conta do Tag Manager é super simples, eu vou colocar aqui site cliente aula. Aqui país Brasil, aqui a gente vai colocar o link do URL do site do meu cliente, tá? Eu acho que se você colocar qualquer URL ele aceita, tá? Não necessariamente é obrigatório, mas eu vou colocar assim da mesma forma, tá? A gente não pode colocar o HTTPS, tiramos o web, porque é um site. Aqui é para quando você vai fazer tagueamento de aplicativo, mesma coisa, AMP. Accelerated Mobile Pages, cara, eu já trabalhei com isso, mas eu não me lembro, então eu não vou tentar explicar agora. E Server é algo um pouco mais avançado para tagueamento, isso aqui é muito importante hoje em dia. Eu ainda estou estudando um pouco sobre isso, porque tagueamento geralmente eu tenho parceiros que fazem, mas eu acho que mais a parte mais básica e mais rápida eu já faço para acelerar o processo. Mas server é muito importante a gente ter tanto um container igual a esse web e um container server para o mesmo site. Mas mais para frente eu entendendo eu faço uma aula explicando de uma maneira mais prática. Vamos lá. Aqui você lê os contratos, como eu disse na aula anterior, nós como os bons brasileiros, nós gostamos de ler contratos, nós lemos todos esses contratos aqui e concordamos com tudo, né, depois de termos lido. Vamos lá, eu recomendo que vocês leiam, tá? Pega a pipoca, um guaranazinho e lê porque demora. Ó, quando você cria a conta, automaticamente ele vai te mostrar isso aqui, tá? Isso aqui é o que precisa ter no site do seu cliente, tá bom? Aqui na parte de head e aqui na parte de body, tá? Hoje, se você trabalha com WordPress, o WordPress tem plugins para isso, depois eu posso fazer aulas mostrando as integrações de cada site. Eu vou usar um site do meu cliente é o Wix, então o Wix ele já nativamente ele já tem uma forma muito simples e prática de se instalar uma tag, tá? Uma tag não, perdão. Fazer a vinculação do Tag Manager no site do nosso cliente, tá? É muito importante isso. Então não vou usar isso aqui, eu vou usar essa informação aqui em cima, tá? É isso aqui que isso aqui que o Wix vai me pedir, ó. Tá vendo? Esse código aqui. Então vamos lá para o Wix do meu cliente. Vamos entrar aqui. Aqui, ó, gerenciador de tags do Google, na parte de configurações, integrações de marketing, gerenciamento de tags.
aqui ele vai pedir para eu adicionar, tá vendo? Ó, GTM e o código do GTM. Então é muito mais prático. A maioria dos sites hoje em dia eles têm isso, tá? Só o WordPress que é diferente. O WordPress a gente faz um processinho um pouco diferente. Ó. Tá vendo que ele pediu um GTM e um código? Ó? É isso aqui que eu tenho que copiar. Ah, mas toda vez que eu clico ele abre isso. Esse código tá aqui, ó. Aqui, tá vendo? É o mesmo código. Você copia sem as aspas, né? Se você colocar as aspas, ele não vai aceitar. E você vê que ele tá aqui e tá aqui embaixo também. Ó. Então é super fácil de achar ele. Copiou ele, selecionou, copiou. Vamos voltar aqui no Wix. Vamos colar aqui. Colamos, salvamos. Agora você pode veicular campanhas no Google Ads. Mas o Tag Manager não é só para o Google Ads, tá? Você consegue taguear tudo que é plataforma que tem por aí, tá bom? Beleza. Eu não quero taguear ali o Google Ads. Então aqui a gente não faz mais nada. Belezinha. Voltamos para cá. Aí, ó, depois de fazer isso, nós temos que enviar. O que que é enviar? Eu coloquei esse código lá no site do meu cliente, certo? Mas tudo que você fizer aqui, você precisa enviar para o site. Esse enviar aqui, ele manda como se fosse uma mensagem para o seu site falando para ele, olha, acabei de instalar aqui alguns códigos, então receba esses códigos. É isso que ele está fazendo aqui. É a forma mais simples que eu encontrei para explicar, tá? Eu sei que foi horrível, mas enfim. Ele não enviou nada, porque automaticamente lá no Wix ele já consegue reconhecer que foi instalado um Tag Manager, tá? Ele já consegue achar lá. Então agora, voltando aqui para o nosso Google Ads, né? A gente saiu do Tag Manager e vamos voltar para o Google Ads. Por quê? Agora, ó, para a gente voltar lá para Home, é só clicar aqui em gerenciador de tags. Na verdade, antes a gente clicava, agora não tá dando. Beleza, vamos voltar aqui. Então, quando você estiver em qualquer lugar aqui, ó, você vem em espaço de trabalho, Default Workspace, né? Isso aqui é o padrão. Agora nós vamos instalar a tag do Google Ads. Isso é importantíssimo da gente fazer, ó. Tá vendo, ó? Então eu vou fazer o caminho de novo, porque para vocês lembrarem, ó, vai estar aqui, ferramentas, central de dados, clicou aqui, ele vai abrir essa parte. Você vem aqui em tag do Google, clica na tag do Google. E aqui está o código da tag do Google, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos instalar a tag do Google. Aqui tem várias opções, você pode ler isso aqui com calma, mas o que a gente precisa são esses códigos aqui, tá? Ou esse. Na verdade ele tem dois, tá vendo? Ele tem esse GT e tem esse AW. Geralmente do Google Ads é AW, porque ele remete ao AdWords, que é o antigo Google Ads, né? Que é um nome antigo do Google Ads. Então AW seria AdWords, né? De anúncio, de palavras, anúncios, enfim. Vamos lá. Então aqui a gente vem aqui em nova tag. Eu geralmente já vou renomeando isso. Tag do Google Ads. Só um minutinho. Então a gente coloca o nome aqui, tag do Google Ads. Super importante, tá? Você sempre ir nomeando para uma questão de organização. Beleza. Aqui, ó, é a configuração da tag. A gente vai clicar aqui. Então vão ter várias opções aqui, ó. Como a gente vai instalar uma tag do Google Ads, você seleciona Google Ads e aqui ele já tem, ó, tá vendo o desenho, ó, tag do Google. Você vai clicar aqui em tag do Google, ele vai pedir um ID da tag. Se você tiver uma dúvida, ele vai te explicar o que é, tá? É só você passar o mouse em cima aqui dessa interrogação, ele vai te explicar. E se você ver, ó, ele mostra até, se você clicar aqui, ele vai te mandar para uma página que mostra exatamente onde está essa tag. Ou às vezes quando você clica, ele abre seu Google Ads exatamente onde está a tag. Beleza. O ID da tag é isso aqui, ó. É esse aqui, ó. ID de destino, tá? A gente vai copiar o ID de destino. Opa, selecionei, tá errado. Vamos copiar. Nós viemos para cá. Colamos aqui. Deixa eu tirar esse espaço. Beleza. Tá certo. Tá pronto? Não. Ó, na verdade tá pronto, porque ele já automaticamente, como é uma tag do Google, ele já coloca um acionador. Um acionador é assim, ele é que informa para o Tag Manager que aquela ação de conversão que a gente configurou aqui em cima, essa tag, vai funcionar ou não vai funcionar. É mais ou menos essa explicação disso, tá? Deve ter pessoas que explicam de uma forma muito mais técnica. Eu até
tenho esse conhecimento, mas eu tô tentando passar de uma forma muito mais simples, então não vamos nos aprofundar tanto nisso. Mas você nunca configura uma tag sem um acionamento, acho que isso é importante. Na parte do WhatsApp vocês vão entender melhor. Belezinha? Todas as páginas, exatamente, porque essa tag se o meu cliente tivesse várias páginas dentro do site dele, todas as páginas essa tag dispararia, porque o Google precisa entender toda a jornada que um cliente faz, que um visitante do site faz dentro do site do meu cliente, proveniente de anúncios, tá? E da parte orgânica é o Google Analytics que mostra tanto de anúncio quanto das visitas de pessoas que vieram de anúncio e visitas de pessoas que vieram da parte orgânica, quando as pessoas pesquisam na barra do Google e aparece sem ser um anúncio, beleza? E de outras fontes também, tá? Que às vezes pode vir da Meta, do TikTok, de e-mail, a pessoa digitou a URL direto, enfim, vamos lá. Aqui nós salvamos, beleza, tá salvo. E agora? Lembra que eu disse que a gente tem que enviar, a gente tem que enviar essa informação lá pro meu site? Então a gente vai clicar aqui. Aqui você pode ler com um pouquinho de calma, mas ele só está dizendo o que a gente fez, alterações do espaço de trabalho. Isso significa o que a gente está enviando para o nosso site agora. Tag do Google Ads, tá vendo? Vamos clicar em publicar, continuar, esperamos um pouquinho. Pronto. Aí aqui, ó, tá vendo? Já temos uma tag. Gatilho seria o disparador, mas ele não atribuiu, né? E variáveis, não tem problema, não se preocupe com isso, tá bom? Agora voltamos para o espaço de trabalho e lembra que eu disse que a gente tem que criar uma conversão de WhatsApp, que essa conversão é uma conversão importante para o meu cliente? Então como é que a gente faz isso? Ó, primeiro a gente volta no Google Ads, né? Aqui a tag está criada, beleza. Depois ele leva um tempinho para poder identificar, né? Que essa tag foi instalada, então não se preocupe, às vezes o Google Ads fica gritando aqui em cima numa faixa aqui dizendo que você tem que instalar, mas já está instalado, não se preocupe, isso é super normal, que as ferramentas têm um delay, né? Elas não são em tempo real, as coisas não acontecem ao vivo e a cores. Depois da gente ter instalado aqui a nossa tag do Google Ads, então agora nós vemos para metas, conversões aqui em cima, se tiver fechado assim, você clica aqui e vem para resumo, tá? Que é onde a gente vai criar a nossa meta de conversão. Vamos lá. Lembra que o meu cliente é o WhatsApp? Então a gente vai criar uma de WhatsApp, né? Tem várias formas de se criar isso, tá? Eu vou mostrar de uma forma mais prática, porque aqui o intuito é você ter o primeiro contato com esse tipo de configuração. Depois eu posso fazer mais aprofundados, a gente olhando, aí eu explico o que são eventos e como a gente identifica os eventos e tudo mais. A gente até vai ver isso hoje, mas é de uma forma muito rápida. Não vou me aprofundar. Não é uma conversão de chamada, depois a gente cria uma conversão de chamada, vocês vão ver que é a coisa mais rápida do mundo, né? Então a gente deseleciona aqui, são conversões em site. Então é uma conversão que quando a pessoa clica no meu anúncio, ela cai no site do meu cliente e lá ela clica no meu botão do WhatsApp. Então isso é uma conversão. Então vamos lá. Se fosse um formulário, seria a pessoa clicou no meu anúncio, foi para o site do meu cliente, preencheu um formulário e na hora do envio, até o acionador ia disparar a minha tag dizendo que, olha, Google, temos uma conversão. Vamos lá. Clicamos aqui em conversões em um site, ele vai pedir a URL do site do meu cliente, né? Infelizmente agora ele obriga a gente a colocar uma URL, antes ele não obrigava, antes era super rápido fazer isso, mas assim, o Google tá mudando, então assim, nós é que temos que lutar, né? Beleza, não é isso que eu tenho que abrir, eu tenho que voltar pra cá, vou colar o URL do meu cliente, vou pedir para ele verificar. A cadeira tá chiando aqui, tá complicado. Preciso comprar uma cadeira mais, espera um pouco. Beleza, ó, tá vendo? Ele já identificou a minha tag, ó, tá vendo? O Google Ads já identificou aquela tag que a gente instalou agora. Vamos em concluído, tá? Se eu clicar aqui, ele vai atribuir a minha tag. Vamos fazer dessa forma, porque vai funcionar da mesma forma. A gente vem em salvar e continuar. Aqui ele vai perguntar, qual é o tipo de conversão que você quer? Lembra que conversão é a ação que a gente espera que o cliente do nosso cliente faça no site dele. Se geralmente é uma compra, o nosso cliente tem um e-commerce ou ele tem um site que tem um curso e ele vende esse curso. A gente não chama, ele não seria um e-commerce, mas ele tem atribuições de um e-commerce, porque a conversão final é uma venda, então uma transação, seria aqui.
Inscrição, né? Quando é uma newsletter, enfim, né? Um pré-registro. Isso aqui é quando tem landing pages de capturas de lead, mas para um evento, para um grupo de WhatsApp, aí a gente cria inscrições. Assinaturas aqui é para YouTube, envio de formulário de lead, foi o que eu expliquei anteriormente sobre a conversão do formulário. Reservar horário, essas aqui a gente não vai olhar. Contato também não, aqui no Brasil não é muito normal a gente usar isso aqui. Adicionar ao carrinho para e-commerce, mas vamos para que a gente precisa. Cliques de saída, ó. Quando alguém clica no site de um parceiro. O que ele quer dizer? É quando alguém clica em um botão que manda para outro site. O Google Ads não consegue rastrear esse outro site. Então a gente o que a gente vai criar? Ação de conversão de quando a pessoa clica no botão do WhatsApp. O Google não consegue enxergar o que acontece no WhatsApp. Óbvio, porque o WhatsApp é da Meta, são empresas diferentes. E também, por questões de política, enfim, isso aí é uma coisa que é mais densa. Mas toda vez que a pessoa clicar no botão do WhatsApp, ele vai disparar uma conversão e na minha campanha vai atribuir que eu tive uma conversão, 2, 3, 10, 20. Só que a questão é o seguinte, essa forma que eu estou mostrando é a maneira mais prática de você configurar esse tipo de conversão de WhatsApp. Mas existem outras maneiras de serem feitas, né, a conversão de uma maneira muito mais técnica, muito mais aprofundada, que ela puxa muito mais dados, tá? E eu acho que é bom depois dar uma pesquisada. E também hoje tem soluções, tem empresas que oferecem uma integração com o seu WhatsApp que a gente consegue ter uma taxa de perda muito baixa. Porque o que acontece? Às vezes, quando a pessoa clica no teu anúncio, cai no teu site, clica no WhatsApp, às vezes o WhatsApp dela está desconfigurado, às vezes o WhatsApp dela não abre, às vezes ela não inicia a conversa, mas na sua campanha do Google Ads registrou uma conversão. O que acontece muito por exemplo, eu falo para o meu cliente, olha, esse mês nós tivemos 100 conversões de WhatsApp. O cliente fala, tá, mas só chegou 20 conversões. Aí a gente fica, pô, quem tá falando a verdade, quem tá falando a mentira, né? Isso acontece, tá? Isso é normal, tá bom? Até quando você tem um tagueamento muito bem feito, infelizmente a gente tem uma taxa de perda. É que para cada negócio, cada tipo de configuração vai ter uma taxa de perda que você, ao longo do tempo, você vai vendo qual que é a média, tá? Para você até informar pro seu cliente. Isso é muito importante. Vamos lá. Configurar manualmente usando um código, né? Que é o que a gente quer para usar o Tag Manager, senão a gente não consegue. Aí aqui a gente clica nessa abinha aqui, tá vendo? A URL de conversão, insira o URL onde a conversão foi concluída, não, isso aqui não é. Então, configurar manualmente. Clicamos aqui. É uma ação primária para otimização de lances, deixa do jeito que tá. Clique de saída, aí você dá o nome da sua ação de conversão. Nossa, aqui é o WhatsApp. Perfeito. Aí aqui a gente não atribui valor, tá? Eu não atribuo valor para o WhatsApp, né? E se for, mas se fosse um e-commerce, não é assim que a gente configura, tá bom? Para e-commerce não é o caso. Só se toda vez que uma pessoa manda mensagem pro seu cliente no WhatsApp, ele fecha negócio, ele vende uma coisa. Aí você pode colocar um valor, porque aí o Google Ads, depois quando a gente for falar de estratégia de lances, aí vai fazer sentido isso aqui. Você vai entender que tem estratégia de lances que ela trabalha baseada em valor monetário e elas são muito assertivas. É show de bola quando a gente tem isso configurado. Mas para WhatsApp, olha, nunca vi ninguém fazer isso, tá? De verdade. Não usar valor. Todas aqui a contagem, né? Quantas vezes ele vai contar uma ação de conversão da mesma pessoa. De verdade, da mesma pessoa para o WhatsApp, uma só, tá bom? Se a pessoa clicar no botão 20 vezes, você vai achar que tem 20 conversões. E na verdade é a mesma pessoa, às vezes que tá só pentelhando, ou às vezes ela não conseguiu clicar uma vez, não abriu, clicou de novo, enfim. Então a gente deixa sempre em uma. E se você ler, ele vai estar explicando de fato e te sugerindo para qual das duas você usa. Caso o WhatsApp, pelo amor de Deus, nunca use todas, sempre uma, tá bom? Janela de cliques 30 dias, janela de conversão de visualização engajada 3 dias também. Aqui não mexemos em nada, tá? Conversões otimizadas, isso aqui para WhatsApp não funciona ainda. Eu não consegui fazer funcionar. Tem gente que eu conheço que já fez. Eu ainda não sentei para poder fazer um tete a tete ali para poder aprender. Mas quando eu aprender, eu trago uma aula explicando sobre conversões otimizadas, tá? Tá tudo certinho, tudo configurado, nome colocado, bonitinho, ação primária. Concluímos aqui. Perfeito. Nossa ação de conversão está criada. Então nós colocamos aqui em salvar e continuar. Perfeito. Aí, o que a gente faz agora? Né? E agora, como eu configuro isso no Tag Manager? Ó?
Configurar com uma tag do Google, não. Enviar instruções para um webmaster é quando uma outra pessoa vai fazer essa configuração aqui para você, tá? No nosso caso não entra nem esse e nem esse. Entra esse aqui, ó. Usar o gerenciador de tags do Google. Aí beleza, ele vai nos dar duas informações que são muito importantes que a gente vai usar lá, que é o ID da conversão e o rótulo da conversão. Beleza, agora nós voltamos aqui para o Tag Manager, que é onde a gente vai configurar essa ação de conversão que a gente acabou de criar. Adicionar uma nova tag. Aí a gente já está aqui, tag WhatsApp, para nomear a tag. Aqui Google Ads de novo, porque é uma ação de conversão do Google Ads. E aqui, antes a gente configurou a tag do Google aqui, né? Agora nós vamos aqui, ó, acompanhamento de conversões do Google Ads, tá? Clicamos aqui, ó, as duas informações que a gente precisa, código de conversão e rótulo da conversão. Se você quiser saber o que, é só pôr aqui que ele vai te mostrar aonde você pega isso, tá? Mas eu também tô mostrando aqui agora, ó. Código de conversão é esse carinha aqui, ó. ID da conversão, tá? Antes o nome era igualzinho, aí agora o Google fez o favor de mudar, então confunde bastante, tá bom? Copia esses números aqui de ID de conversão e cola aqui em código da conversão. Belezinha. Ó, ele já identificou que tem uma tag do Google nesse container, é sempre bom, por isso que é sempre bom começar instalando a tag do Google Ads, porque quando você faz sem instalar a tag do Google Ads, ele fica dando que não achou a tag, lá no Google Ads ele fica te notificando que não tem uma tag instalada, enfim, é um pesadelo de verdade. Aí aqui, ó, clique de sair do WhatsApp, agora o rótulo da conversão, esse nome tá igualzinho, ó, se você vir aqui, ó, rótulo da conversão, tá vendo? Então a gente pega o código do rótulo da conversão, copia esse cabo aqui também, colhe esse cabo aqui. Aqui não precisa mexer em nada, tá bom? Isso aqui é para valores de e-commerce, valor de conversão, ID da transação. Transação seria a venda, né? Ou a identificação de toda venda que você... Toda coisa que você compra no e-commerce, ele gera um ID de transação para atribuir àquele usuário, aquele cookie que seria o que os navegadores identificam da sua seção web. Depois eu faço um vídeo explicando essas coisas, que as pessoas têm muita dúvida de como funciona isso. As pessoas, a galera no geral não precisa saber, mas a gente que trabalha com isso é bom a gente ter essa noção, tá? É sempre bom. Não mexemos em nada aqui, nada, nada, nada. E aqui o acionador. Como é que a gente configura esse acionador? Vamos lá. Ó, aqui nós temos por padrão all pages, consent initialization e initialization all pages também. Consent, na verdade, né? Mas não é esse, tá? Lembra que quando eu fui no site do meu cliente, ó, eu identifiquei que toda vez que eu passo o mouse em cima do botão, aparece a URL aqui embaixo, aqui, ó. Tá vendo? Aqui, aqui. Então, o que que eu vou fazer, ó? Eu vou clicar aqui, vou copiar o endereço de link, tá? Belezinha, copia o endereço de link. A gente pode testar também, tá? Se isso aqui faz sentido, é porque ele vai querer abrir o meu WhatsApp, olha lá. API, WhatsApp, Então, beleza. A gente copiou aqui. Voltamos lá para o Tag Manager e viemos aqui em cima, tá? Aqui em cima, aqui no botão, mais. Clicou no mais. Aí aqui eu vou dar um nome pro acionador que eu vou usar, tá? Mas antes a gente tem que escolher o acionador para depois a gente atribuir o nome para ele. Aqui são os acionadores, são os tipos de acionador. Como a gente quer uma conversão de clique no botão, então a gente vai escolher uma de clique, tá bom? Tem apenas links e todos os elementos. Todos os elementos ele identificam um clique, não necessariamente na verdade aqui ele pode, às vezes você pode criar uma conversão de um clique no botão que não necessariamente tem um link, tá? Mas aqui geralmente eu coloco clique que tem links, então a gente usa esse aqui, apenas links. Todos os cliques em links? Não. No site do meu cliente todos os botões, quase todos, né? Tem uns 2 botões lá que não levam para o WhatsApp, mas eu quero só o botão que tenha clique no WhatsApp. Então a gente seleciona alguns cliques em links. Aqui é a variável, é aqui que mora o jogo. Como a gente quer cliques em botões que tem links, a gente vem aqui na variável, escolher variável integrada, clique element, clique classes. Depois eu posso fazer uma só falando desses carinhas aqui, porque é uma coisa um pouquinho chatinha, vou ser honesto, mas é legal saber. Clique URL, tá? Clique URL, que é um clique num botão que tenha uma URL, que é um domínio. Clique URL, aí a gente cola aqui
na verdade, a gente não precisa colocar todo aquele código. A gente pode fazer o seguinte, a gente pode vir aqui e colocar api.whatsapp. Ou a gente pode colocar só whatsapp.com. Por quê? Porque aqui é contém, então todos os cliques em botões que contenham whatsapp.com, ele vai identificar. Se for uma conversão em um botão que tem uma URL muito específica, aí você tem que copiar a URL toda e você tem que colocar é igual a, tá bom? Agora, o contém, ele já não exige que a URL seja exatamente igual a que está aqui, por exemplo. O contém, precisa só colocar alguma informação que tenha dentro da URL ali que ele já vai identificar. Contém o WhatsApp, criei aqui, belezinha? Então, eu atribuo o nome aqui do meu acionador para clique URL para eu, quando eu bater o olho, eu saber. Clique URL, belezinha, salvar. Vamos esperar. Agora tá certinho, tá vendo? Ó? Nosso código de conversão, nosso rótulo de conversão, do lado do Google Ads e aqui o nosso acionamento. Belezinha? Colocando a nossa tag de WhatsApp, tudo certo. Vamos clicar em salvar. Beleza. Tá criado. E agora? Lembra que a gente tem que enviar para o site. Se você não enviar para o site, não vai acontecer nada. Vamos clicar em publicar, publicar. Vamos esperar ele validar aqui, tá enviando para o site. Enviou para o site, agora ele tem um gatilho, né, um acionador que a gente configurou. Então ele está aqui. Belezinha. Voltamos para o espaço de trabalho. Provavelmente, ele sempre vai ficar falando isso aqui, tá? A qualidade do container urgente. Mas fica tranquilo que isso aqui é uma coisa que a gente pode desconsiderar, tá bom? Vinculador de conversões ausente. O vinculador de conversões, ele identifica algumas ações de conversão que às vezes a gente cria lá no Google Ads e não necessariamente a gente configura aqui no Tag Manager. Então, de uma certa forma, ele consegue entender alguns atributos dessa ação de conversão criada lá. É meio complexo para esse momento para a gente entrar nesse assunto, mas enfim, instala o acionador de conversões, o vinculador de conversões, né? Envia ele. Belezinha. Se não aparecer para você, não precisa instalar, não se preocupa, tá bom? Isso não é algo extremamente, assim... Isso não é algo extremamente urgente, tá? É uma coisa que depois você vai fazer. Beleza. Voltamos aqui pro espaço de trabalho. Nossa ação, a nossa tag tá criada. Se você vir em tags, ó. Vendo, ó, tag do Google Ads que a gente criou. Tag do WhatsApp, acompanhamento de conversões e vinculador de conversões do Google. Ah, e agora... Antes de você finalizar, né, tem uma coisa muito importante que você precisa fazer. Você precisa testar esse acionador para ver se está funcionando, tá bom? Você precisa testar essa ação de conversão, senão você vai achar que está tudo certo. E aí a tua campanha vai estar rodando, você vai estar ali, você vai estar, né, trabalhando para trazer resultado, mas o Google não está enxergando essa conversão porque ela foi mal configurada. Ou às vezes a plataforma do teu site não vai conseguir reconhecer a maneira como você configurou o acionador daquela tag. Então, sempre tem que fazer essa validação. E como a gente faz isso? Aqui em visualizar, tá? A gente clica aqui, que a gente agora vai fazer um teste para ver se ele vai reconhecer a nossa ação de conversão lá no site. Eu venho aqui de novo, eu pego a URL do site que eu fiz a instalação, o site do seu cliente aqui no caso é do meu, colo aqui, e clico em conectar. Agora ele vai abrir o site do meu cliente, tá vendo? Abrir o site do meu cliente. Espera um pouquinho. Não fecha essa janela, tá? Por favor, não fecha essa janela aqui de Tag Assistant. Se você fechar essa janela, isso aqui não vai ser efetivo, tá? E aí o que a gente tem que ver? Ó, aí ó, tá vendo que abriu aqui essa aba aqui, ó? Você vai clicar aqui, ó. Ele vai mostrar tudo geralmente o que a gente tudo que a gente configura de tag dentro do nosso Tag Manager. Desculpa o barulho dos cachorros de fundo, é porque eu tenho uma sinfonia de cães aqui na minha rua, todo dia. Vamos lá. Tudo que a gente faz no nosso site aqui, ele consegue identificar, tá bom? Então a gente começa aqui a ver aqui todas as questões. O que a gente precisa fazer é ó, tá vendo que eu abri o site, ó, ele disparou a tag do Google Ads, que é aquilo que eu disse que ele precisa fazer. E o vinculador de conversões, essas duas aqui, elas sempre vão ativar. E quando for do Google Analytics também, você vai ver que ele também vai ativar o Google Analytics aqui. Se a gente configurar pelo Tag Manager. Como o Wix a gente tem uma integração direta, então ele não vai aparecer aqui.
mas depois eu também posso mostrar como fazer lá no Google Ads, no módulo de Google Analytics, perdão. Então a tag do Google Ads não foi disparada, por quê? Porque a gente não clicou em nenhum botão ainda, tá? Ó, se você descer aqui, ó, tá vendo, ó? Ele vai mostrar aqui, ó, que houve uma rolagem de página, ó. Teve o page view, teve a mensagem, que foi a mensagem que apareceu lá quando a gente abriu o site. Então ele vai mostrando tudo o que está acontecendo. Às vezes não mostra tudo exatamente, mas enfim, a gente não precisa saber, a gente não precisa ficar focado nisso. O que a gente precisa focar é o quê? Eu preciso clicar em qualquer botão que tenha o URL do WhatsApp e ele precisa disparar a minha tag. Então vamos lá, clicamos aqui. Ó, ele já abriu aqui para a gente falar com o meu cliente. E aqui, ó, a tag tem que ter disparado, ó. Tags disparadas, tag do WhatsApp. Ela funcionou, tá vendo? Ó, clique de saída, lembra quando a gente configurou no Google Ads? Clique no link, rolagem, né? Então clique no link, ó, disparou. Aí você pode ver aqui, ó, rolagem é quando a gente sobe e desce na página, né? A profundidade de rolagem, enfim, é o quanto você rolou nessa página. Mas aqui, clique no link, que foi a primeira ação que eu fiz. Clique no link aqui, ele identifica como o quê? Deixa eu fechar aqui. É quando eu vim aqui e apertei o botão, né? E aí depois, o que que aconteceu depois que eu apertei esse botão, ó? Ele disparou a tag do WhatsApp, tá vendo? Aí aqui, aqui, tá vendo? Em clique de saída, ele não mostra nenhuma tag, porque ele abriu o WhatsApp. Lembra que eu falei que ele não consegue identificar o que acontece depois do clique de saída? Ele não consegue rastrear isso. Se é um formulário, ele consegue pegar se a finalização do formulário for dentro do site. Agora, se for uma plataforma externa, se essa plataforma permite instalar uma tag do Google Ads, aqui apareceria alguma tag disparada. Como ele não consegue, então ele não aparece. Mas no clique no link, que é o que a gente configurou, a tag disparou. Então eu sei que quando eu configurar as minhas campanhas, essa tag, quando a pessoa clicar no anúncio do meu cliente e entrar no site, mandar clicar no botão de WhatsApp para mandar uma informação para falar com o meu cliente, solicitar um orçamento, ele vai contabilizar essa ação de conversão, tá bom? Então ela vai funcionar. E aqui são as variáveis dele. Lembra que a gente configurou lá no Tag Manager? Ó, clica o URL, contém o WhatsApp, pipipipopopó. Aqui tem várias informações mais densas, mas nós vamos deixar isso para um outro momento. Belezinha? Depois de testar, funcionou? Pode fechar, né? Fechou, belezinha, sai da página e tá pronto. Isso aqui nós configuramos a tag, ó, tá vendo? A gente vem aqui no Google Ads, para o WhatsApp, lembra? Não ativa a conversão otimizada, porque não funciona, pelo menos eu, como eu disse, eu não consegui, então eu não vou dizer algo que se eu não fiz e eu não... eu sei que pessoas já fizeram e eu sei que dá certo, mas eu não sei fazer ainda, tá? Get to know conversion goals, não, a gente já fez isso. Aquele é um guia que ele vai te explicar como você lida aqui com essa parte aqui, por ser uma conta nova. E tá pronto. Ó, tá vendo aqui, ó? Onde é que tá a minha conversão? Ela tá aqui, ó, tá vendo? Não está atribuída nenhuma campanha. Ela é a principal ação de conversão, né? Que foi criada. E configuração incorreta, porque ele ainda não identificou essa ação de conversão. Que para ele identificar o que tem que acontecer, tem que ter uma campanha, um anúncio, a pessoa pesquisar, clicar no meu anúncio, entrar no meu site e mandar uma mensagem e clicar no botão que manda para o WhatsApp. Aí essa de configuração incorreta, ele vai mudar essa informação. Daqui a pouco ele muda isso aqui para não há conversões recentes, o status dele muda, tá? Então ele vai, quando não há conversões recentes, ele já identificou que existe essa ação de conversão e que ela está instalada no site, mas ainda não rolou uma conversão, que é o que o nome diz. E quando tiver, ele vai mostrar aqui conversões registradas, aí você vai saber. Se tiver com algum problema, é só vir aqui e editar a meta, e aí você consegue fazer edições nela, enfim, o que for necessário. Às vezes, né, vocês podem mandar mensagem aqui pra mim nesse vídeo e eu posso ajudar. Mas se você estiver precisando de uma coisa muito urgente, cara, o que não falta é tutorial de Tag Manager aqui no YouTube, tá? Então você pode procurar um tutorial bacana, que sempre vai ter alguém ali que fez um vídeo com o seu problema exato, talvez não, mas muito parecido, tá? Eu aprendi muito assim, tá? Na verdade eu aprendi isso antes do YouTube ter esse tipo de conteúdo. Eu sou meio velho. Mas hoje em dia, nossa, é um paraíso. A gente consegue descobrir muitas e muitas e muitas e muitas coisas. Lembra que na última aula eu falei sobre, só para finalizar, que eu falei sobre verificação do anunciante? Olha aqui, ela apareceu para mim hoje, ó. Verificação do anunciante em faturamento. A gente vai clicar aqui.
Ó, e ele vai mostrar, ó, tá vendo? Ó, aqui é o nome da minha empresa, né? Aqui, ó, essa daqui, depois eu vou fazer um vídeo só falando sobre verificação do anunciante, tá? Eu vou tentar fazer um vídeo mais breve, é porque eu gosto de falar com pausado, eu gosto de dar exemplos, eu gosto de contextualizar as coisas, eu não gosto de fazer um vídeo à la TikTok de 5 segundos, tá? Eu gosto de fazer coisas contextualizadas. E, bom, tem a opção de assistir mais rápido também, caso você seja uma pessoa que precise da informação mais prática. Mas eu vou explicar um pouquinho sobre isso aqui, tá bom? Pra gente fazer a verificação do anunciante, porque assim, essa aqui a gente já fez no passo passado criando a conta, né? Mas, olha, essa de Duns and Bradstreet é Dun and Bradstreet. Essa aqui é onde a gente manda o documento do governo, a gente manda lá o cartão CNPJ, né, do nosso cliente ou o nosso para o Google. E confirmar o e-mail da sua organização é quando ele pede para você, você coloca o e-mail tipo arroba a empresa do seu cliente, ou arroba a sua empresa, sabe? E-mail corporativo. E ele manda uma mensagem para esse e-mail com um código, você coloca aqui e ele reconhece que a sua empresa tem de fato um e-mail comercial. É muito importante o e-mail comercial, tá, gente? Se o seu cliente não tem, ele tem que fazer, tá bom? Isso não é que é obrigatório, mas pensa, tu entra num site e não tem nenhum contato arroba site tal, ou saque arroba site tal, a gente meio que olha, tá lá, não sei o que, arroba Gmail. Tipo, tudo bem, pode ter, mas você olha e fala, pô, podia investir um pouco mais, né? Enfim, mas tudo bem, né? Isso aqui não é obrigatório, tá? Mas esse aqui é. E esse aqui é super importante, porque aqui vai aparecer o nome do anunciante. Aí eu vou ter um módulo que eu vou mostrar a central do anunciante, que é onde você vê você consegue ver todo mundo que anuncia no Google Ads, você consegue ver como são os anúncios deles. Inclusive ali é onde a gente faz um pouco de pesquisa de mercado para entender como a nossa concorrência está se posicionando, se eles estão vendendo. Claro que não vai dizer exatamente, mas você consegue ter uma noção ali com o feeling qual produto eles estão investindo, qual a frente de negócio que eles estão mais focando, se eles estão trabalhando mais dor, se eles estão trabalhando mais solução de problema, que também seria dor, né? Eu acho que é isso. Ou se eles estão numa fase mais topo, meio fundo de funil, eu acho que dá para eu brincar ali um pouquinho e trazer esses pontos para vocês, tá? Mas eu acho que essa aula é isso. Na próxima nós vamos vir para cá, para cá, para cá e criar a nossa primeira campanha. Eu não vou fazer isso agora, senão esse vídeo vai durar 2 horas. Mas na próxima eu prometo que eu vou criar a nossa primeira campanha de pesquisa, que é a campanha principal, beleza? Bom, espero que vocês gostem desse vídeo, que ele possa ajudar vocês. Novamente, bom, me dizem se vocês gostam desse ritmo de vídeo, qualquer coisa eu tento ser mais sucinto e mais direto, mas não é o meu estilo é mais falar, mais trazer, contextualizar, porque eu já estive desse lado, né, da tela e assim, sendo bem honesto, nessa área hoje em dia, por mais que a gente tenha muitos vídeos explicando como fazer as coisas, quando acho que até hoje, assim, às vezes é muito difícil você ter pessoas que contextualizam e explicam as coisas com um pouco de profundidade. E eu aprendo assim, então eu gosto de passar dessa maneira, tá? Mas enfim, é isso. Tamo junto. Até a próxima aula.